Olá, pessoal. Um dia chuvoso aqui, esse dia de inverno, né? Já começou o inverno no nosso hemisfério, né? O sol está lá incendiando as cidades. Eu sei que na Europa estão até com falta d'água, né? Nós já tivemos isso, né? No estado de São Paulo, eu me lembro que nós tivemos e que tiveram que trazer a água de outros sistemas, né, de abastecimento. Parece que a Europa está passando por isso, né? Estava vendo na TV que as famosas fontes de Roma e de Milão, que são aquelas que espalham, né? Na realidade, você desperdiça a água, porém, elas refrescam o ar, né? Nós sabemos disso, aquelas gotículas, né, de ar, mas estão fechando. E vão deixar somente aquelas fontezinhas de rua, onde você pode ir lá com a sua garrafinha e encher de água. Imagine que falta que faz, né, um pouco de frescor. Mas a gente não pode esquecer que, primeiro, Marte está domiciliado, portanto, ele está no máximo do seu vigor, e isso também ajuda, né? Que pode ser que ele podia não estar em Áries, né? E agora vamos ler o tarô de Merlin. Agora eu vou anunciar uma novidade. Eu estou abrindo um curso do tarô das bruxas. E a partir da semana que vem, eu vou começar a ler o tarô das bruxas para vocês. Mas se vocês quiserem aprender e fazer o curso, veja bem, os tarôs, eu já dei tarô de Tote, né, que é um tarô cabalístico e astrológico, e já dei curso de tarô de Merlin, mas eu gostaria, inclusive, curso mais tradicional que eu dei, que foi o primeiro curso que eu dei, né, que é o curso do tarô mais tradicional, que é o tarô de Marseille. E aí, eu quando ingressei nesse tarô de Merlin, o tarô de Merlin ele é muito espiritualista, mas ele é baseado nos arquétipos celtas, né, do hemisfério norte. O tarô das bruxas ele tem mais relação com o empoderamento da mulher, ou seja, naquilo que é do feminino. E você sabe que o feminino é aquilo que rege o mundo, né? Eu diria a energia do feminino, né? Porque o start, que é o número 1, é masculino, mas o número 2 é feminino, é da fêmea. Então, é nisso que nós vamos falar. Mas vamos ver o que o tarô de Merlin me fala. É a última leitura do tarô de Merlin, tá? Eu acho que durante esse tempo vocês aprenderam a conhecer. Vamos ver. Semana passada tinha os enamorados. Essa semana veio o eremita. Vamos falar sobre ele. O eremita. E vamos ver o arcano menor, né? Eu sempre tiro um arcano maior e um arcano menor. Isso em todos os tarôs existem. O que difere do tarô de Merlin são os números. Por quê? A numeração dele não parte da mesma estrutura dos outros. Ele veio o número 9 de peixe, 3, 4, 5, não, 8 de peixe, 6, não é 9, 8, tá? Então, aqui está, ó, esse é o tarô, deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui, né? Ok, tá? O eremita. Então, quem estudou comigo, eu faço um PPT e fotografo todas essas cartas. Então, quando você faz o curso, você recebe essas cartas. Você pode até imprimir, se quiser, se você não tiver como comprar, né? Porque esse tarô de Merlin é difícil de achar. E esse daqui é o arcano menor que eu tirei. Como não tem número em cima, eu tive que contar. Então, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 3, 4, 5, 6, 7. 7 de peixes. Muito bem. O que nos fala o Merlin? Primeiro, ele coloca o eremita no mundo, entre o mundo material e o mundo espiritual. É o caminho
do mundo espiritual. Vocês veem que ele tem o número 14, né? Então, ele vem depois da morte, ou seja, morte, o que é? Morte é renascimento. Vem depois do que ele chama o enforcado, que ele chama como é que eu poderia falar? A soleira, o portal da morte, ou seja, por onde você sai do mundo da materialidade para ingressar no mundo da espiritualidade. E aí, aqui fala muito sobre coisa, porque depois desse período, que ele considera um período muito importante, não sei o que tocou aí, do eremita, ele entra no mundo estelar. O que é o mundo estelar? É o mundo da parte espiritual, que vem das estrelas, da energia do Criador, né? E eu já falei que é diferente dessa da Cabala tradicional hebraica, que tem mais relação com o Tarot de Thoth, né? Ou de Waite também, né? Ok, é o mundo da origem. Tá? Então, esse senhor aqui, que é um senhor de idade, é velho, ele tem, né? Ele lembra o Gandalf, né? Do cinema lá, né? Da trilogia do cinema. O mundo sobrenatural, ou seja, não depende só da materialidade. Porém, em astrologia, a gente relaciona ele a Saturno. Por quê? Porque ele tem aqui na mão uma ampulheta, tá? Que é o tempo, é o senhor do tempo, velhice, né? Aqui embaixo tem até um passarinho. Como é que esse passarinho veio voar tão no alto desse topo de montanha? Não sei, mas é do jeito que foi idealizada essa carta pelas pessoas que, ao lerem aquilo que se falava e que Merlin deixou escrito, ou que tem na lenda de Merlin, né? É um pouco como aquilo que se fala de Jesus, não é tudo que ele falou, até porque não tinha gravador na hora, né? Então, os próprios apóstolos começaram a escrever aquilo que, naquele tempo, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, mas foi feito isso muito tempo depois. Muito tempo depois. Imagina, às vezes a nossa própria memória nos engana, né? A gente vai pensar em fatos que aconteceram no passado, a nossa mente já maquiou isso, né? Muitas vezes nós relembramos desses fatos de uma forma diferente, né? Porque nós, às vezes, embelezamos, às vezes enfeiamos, né? Uma situação que talvez não era tão dramática, a gente faz ela tão dramática se a gente gosta de fazer cinema, né? Eu gosto de fazer teatro. Bom, mundo sobrenatural se relaciona também com o mundo interior, certo? É aquilo que pode nos guiar e pode nos inspirar para a compreensão dos fatos da vida. Ou seja, antes de cruzar, antes de fazer, antes de se engajar em alguma coisa nova, reflexão, conhecimento e sabedoria. Então, isso é muito importante, né? Ele traz também a necessidade de buscar naquilo que não é só humano o conhecimento, e aí é realmente o conhecimento espiritual, né? Ele vem, logo depois dele, vai vir o inocente, né? Você lembra que nós já falamos sobre o inocente em outro videozinho, né? Ele fica... ele está indo, por exemplo, na atual na astrologia moderna, é Urano, que leva você ao conhecimento transcendental. E na astrologia mais tradicional é Saturno, porque aqui eu acho que tem relação muito forte com Saturno, mas é um Saturno que olha para as estrelas, né? Saturno, Urano era pai de Saturno, né? E Saturno, Urano deitava sobre Géia, né, sobre a Terra, e criava filhos, procriava. Só que os filhos que ele criava, quando nasciam, eram filhos meio estranhos, como tudo que é uraniano, né, é sempre estranho. E o que acontece? Tinha cíclopes, tinham seres disformes, e ele não gostava, né, cara com o olho só no meio da testa, que nem fala lá na Odisseia. Esses monstros ele não gostava. Então, ele rechaçava.
ele rechaçava a ponto que um dia, assim, Géia chorava, porque ela tinha gravidezes e ela não podia criar os filhos que o pai não queria, né? Que seria Urano, dono, o senhor das estrelas e do céu, que trazia com ele a energia dessa poeira de estrela, né? Essa energia atômica, para criar seres na Terra. Aí ela escondeu um filhote que nasceu, pediu para alguém levar lá para uma montanha, esconder dentro de uma caverna. E quando Urano falou assim, cadê o filho? Ela falou assim, ele morreu e eu já dei, né? Porque ele estava feio. E na realidade não, ela tinha escondido. E aí o que aconteceu? Quando o Saturno cresceu, sabendo dessa história, alguém deu para ele uma foice. Tem muitas vezes a foice relacionada também com essa carta, sabe? Quando é para cortar alguma coisa que você não quer da tua vida, que te incomoda. E aí ele esperou Urano deitar sobre Géia. Você sabe que no Egito também tem Nut, né, que é o céu, deitado em cima da terra, né, trazendo essa vida, né? Ele cortou os testículos do pai, né? Capou o pai, né? Castrou o pai, de maneira que ele não pudesse mais procriar. E só que os testículos caíram, não é o falo que cai no mar. Tem pessoas que falam, não, caiu o falo. Não, ele não caiu o falo, porque não é no falo que se forma os espermatozoides com aquele líquido que leva o espermatozoide, que dá o acesso ao óvulo, né? E aí, esse líquido que caiu no mar acabou criando a vida na Terra. E os cientistas sabem que a vida da Terra ela é originada do mar, da água. E é nessa água que nós devemos, olha como é que nós cuidamos mal, né, dessa água, tanto a água doce quanto a água doce é muito pouca, né? Temos muito mais água salgada. Mas, meu Deus, como a gente maltrata, né? Essa terra, essa água. Mas, enfim, é só para falar a vocês um pouquinho de mitologia, que eu adoro, né? Eu leio muito. Muito bem. Então, vamos falar sobre Saturno também. Porque Saturno, quando ele foi lá defender a mãe contra o pai, ele está tomando uma atitude, ele está se colocando no lugar do pai, que não seria o papel dele, mas era o que ele tinha que fazer, né? E eu acho que aí, dependendo da compreensão que nós temos desta carta, analise a situação com sabedoria, dê tempo ao tempo, tá? Inclusive, eu acho muito bonito esse manto que ele tem, porque ele parece, esse manto aqui embaixo, você vê, parece que ele vai abrir feito uma asa de pássaro, né? Olha que legal, né? Eu acho assim muito bonito, é como se ele, quando ele estiver pronto, quando ele tiver o conhecimento de toda a situação, aí ele vai voar. Por isso que ele tem o passarinho ali do lado, né? No texto de Merlin, que é um texto muito antigo, ele fala: observe a passagem do tempo e aprenda com ele. Esse que ele fala. O sentido divinatório dessa carta, né, desse arcano. Muitas vezes, se você for ler para você ou para uma pessoa, né, fala para a pessoa observar primeiro e ser prudente antes de dar o voo, antes de dar o passo, né? Porque nesse caso ele teria que voar lá de cima dessa montanha. Ele mostra que há uma compreensão que pode vir da meditação. Nossa, como é importante a gente meditar, né? Coloca uma música, tem tantas no YouTube. Você pega uma música dessa de calmaria, né? Aquela que não tem só. Às vezes são músicas com sons da natureza, são coisas lindas, né? Tiradas da natureza. E aí você vai ter
assim, uma sintonia, né? Porque o que faz a música? A música coloca vibração nas suas células, tanto do cérebro quanto do corpo, para você entrar numa determinada sintonia, né? E ele fala, mesmo as situações mais difíceis podem ser superadas para você encontrar a forma de superá-las se você medita sobre elas, né? Nada de arroubos, nada de grandes perturbações lunares, né? Ele pode indicar também que existe um ciclo que está se terminando e outro que está começando. Tá? Por quê? Porque, na realidade, fala de Saturno e da ampulheta. Quando o tempo termina, você tem que virar a ampulheta, né? E, num outro nível, fala do autoexame. Em que ponto você chegou, né? Hoje eu estava falando com uma colega, falando, o ano que vem eu vou ter um retorno de Saturno. Então, isso é astrológico. Retorno de Saturno é o Pai Celestial que vem te perguntar o que você aprendeu até agora. Como é que você está se comportando? Você continua sendo uma criancinha rebelde que não quer obedecer aos pais, como, aliás, muitos de hoje em dia, né? Pais que não põem limite têm filhos rebeldes. E no tarô de Merlin, ele aparece com essa relação também, logo depois do enforcado. Período de sacrifício e agora observação para recomeçar. E o que fala o 7 né, relacionado com isso? Na realidade, nessa carta fala humor. Né? Olha que engraçado. Não tem grandes explicações no livro de Merlin sobre os arcanos menores, sabe? Tem, eu sempre procurei muito, ele te dá a base, né? O 7, ok? Ele fala da corte também, né? Mas nós sabemos que o peixe, né? Que é o que ele coloca aqui, o peixe, é um signo de água. E hoje em dia nós estamos, inclusive, em Câncer, que é um signo de água. E o signo de água, que para nós fala do inverno, mas fala de família, fala de sentimentos, fala de emoções, fala de lembranças, de solo natal, de onde nós nos securizamos. Onde que nós sentimos segurança? Quando estamos dentro da nossa casa, do nosso lar, né? E fico pensando nesses coitados que estão fugindo da guerra na Ucrânia, né? Que não tem mais, né? Que não tem mais segurança, né? O que vai acontecer com filhos, das crianças, né? Precisam pelo menos do aconchego da mãe, né? No colo. É isso que precisamos. Nós estamos precisando de colo. Bom, e aqui fala que para ele, né? Para ele, na realidade, a água lembrava o outono, mas a gente já está até no inverno, né? E aí, o que ele fala sobre o 7? Fala de humor. O 7, na realidade, na árvore da vida e na numerologia, tem uma relação com Vênus. E fala sobre levar a vida um pouco mais leve. Converse, bate papo, se reúna com os amigos, né? Não fique enfurnado só por causa do Saturno. O Saturno pode ser muito útil para meditar quando você chega em casa, de noite, antes de dormir, mas tente não meditar deitada, porque normalmente eu, quando medito deitada, eu durmo. E às vezes eu acordo com a musiquinha que eu coloquei. Eu gosto de usar as frequências de solfejo. E tem algumas vibrações, às vezes por uma doença, às vezes por um mal-estar que eu estou sentindo, então eu escolho qual é melhor para mim naquele momento. Mas uma música clássica, né? Em certos momentos, Bach é melhor que Mozart, né? Bom, então é isso, ele fala de humor, ou seja, preste atenção, alimente o seu afeto, o seu amor, seus relacionamentos de maneira leve, tá? Então, esse é o recado do Merlin para essa semana. Então, as duas cartas que eu tirei, tá bom? Então, olha, se você quiser do curso das bruxas, a semana que vem eu já vou começar aqui, mas se você quiser fazer o curso mesmo, recebendo o PPT, com as fotos,
e com o livro, com todas as explicações sobre esse tarô, se inscreva. São 12 aulas, é pouquinho, são 3 meses, tá bom? Vou começar agora em julho. Tchau. Uma boa semana para você. Namastê. Fique com Deus.